A paz do Senhor a todos. Quero louvar a Deus por mais uma manhã ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. E eu tive a incumbência agora de, pelo segundo ano seguido, pregar no último culto do ano. E eu fui informado que se ano que vem acontecer de novo, eu posso pedir uma música. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo de número 10. O irmão vai ir 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras. Entre 2 Crônicas e Neemias está o livro de Esdras. Nós vamos bem devagar hoje. Eu passei uma madrugada bem difícil, mas Deus nos deu graça de estarmos aqui. E eu creio que se o irmão tiver paciência de me ouvir, Deus vai falar conosco. Pelo menos assim eu espero. Esdras capítulo 10, versículo de número 1. A Bíblia diz assim, podemos? Amém? Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, juntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que, tremendo ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Amém. Coloque a mão sobre o coração e diga comigo: fala comigo, Deus. Eu quero ouvir sua voz. Fala comigo. Amém. O livro de Esdras é uma continuação do que é tratado no primeiro e no segundo livro das Crônicas. E a maioria dos estudiosos concordam que tenha sido ele, Esdras, o autor do primeiro e segundo livro das Crônicas, como também o livro de Esdras e Neemias. O livro, ele traz uma narrativa dos fatos que aconteceram após o cativeiro da Babilônia. E ele foca, em específico o livro de Esdras, na reforma religiosa que ocorreu após o cativeiro da Babilônia. O livro de Esdras é dividido em 2 sessões, sendo a primeira dos capítulos 1 a 6, contando a primeira leva de judeus que retornaram a Jerusalém sobre o governo de Zorobabel e Jesua, sacerdote, sumo sacerdote neste tempo. E a segunda está dos capítulos 7 a 10, que conta o retorno da segunda leva sobre a liderança de Esdras e o grande despertar espiritual
que Deus promove através dele. Esse período de reconstrução e repatriamento é marcado por dois líderes específicos, Esdras e Neemias, que respectivamente significam ajudador e conforto de Jeová. Porque em períodos de reforma, Deus envia ajuda. E quando o povo pensa em desistir, Deus envia conforto. Esdras retorna no capítulo de número 7 e com o objetivo de proclamar o edito do rei Artaxerxes ao povo judeu, em que eles poderiam promover sacrifício e culto a Deus, e ainda manda patrocínio ao povo para que eles comprassem animais para os sacrifícios. E através desse retorno, Deus promove um grande avivamento. Mas alguns passos, eu vou precisar de paciência dos irmãos hoje, mas alguns passos foram cumpridos para que esse despertamento, este avivamento acontecesse. E é sobre isso que eu quero falar esta manhã. E se o irmão estiver anotando, escreva: passos para o avivamento. Primeiro, com muita paciência, o primeiro passo para o avivamento é uma liderança santa e disposta a servir. E quando nós falamos de serviço, e nisso nós estamos bem, nós pensamos em pregar, nós pensamos em pôr as mãos e orar, nós pensamos em servir através da dança, através do louvor, através do diaconato. Mas eu quero lhes falar de uma forma de serviço diferente esta manhã. Porque a Bíblia diz que Esdras, ao chegar em Jerusalém, no capítulo 9, a primeira notícia que ele recebe: sangue de Jesus tem poder. É que o povo estava em pecado. E quando ele descobre que o povo está em pecado, a Bíblia diz que ele arranca os cabelos da cabeça, ele arranca os cabelos da barba, rasga as suas vestes e começa a chorar. E é sobre esta forma de serviço que o ministério precisa resgatar: o choro. Essa atitude de Esdras é única, não se repete em nenhuma outra passagem das Escrituras. De tal perplexidade em que ele é tomado ao se deparar com um povo em pecado e em risco de receber o juízo de Deus novamente. A Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 9 que Esdras está atônito. E esta palavra vem do hebraico samen, que significa devastar, sofrer perturbação e destruir. Quando Esdras percebe que o povo está em pecado, ele é tomado de uma tão grande devastação em sua alma, que é como se o coração dele estivesse despedaçado, como se a alma dele estivesse destruída, porque o povo a quem a ele fora confiado estava se afastando de Deus. E é óbvio, meu irmão, que na dispensação da graça o ministro não tem, como na lei, a função de intermediador, porque em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, a qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir em testemunho ao seu tempo. Mas essa função de mediador,
Essa função de intermediador, que era credencial do sumo sacerdote, foi substituída nessa dispensação a nós, trocou-se uma tarefa pela outra, pela função de intercessor. O ministro tem função de intercessor. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 22, versículo 30 e 31: e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi, e fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. E nós precisamos compreender que se nós queremos avivamento no ano de 2021, o ministério da igreja precisa voltar às lágrimas. Precisa, com o coração quebrantado, se desgastar em choro diante de Deus. E essa função é tão real e necessária, que no livro de Joel, a Bíblia nos mostra que o povo estava afastado de Deus. A ira de Deus tinha se manifestado. O povo estava sofrendo sem chuva. E Joel é tomado pelo Espírito de Deus no capítulo 2, versículo 17, e diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? No ano do avivamento, Deus está procurando quem se coloque na brecha entre o povo e Deus, e quem diga como Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. E o problema é que nós temos bons pregadores, sim, problema entre aspas. Nós temos bons cantores, sim. Nós temos músicos extraordinários. Nós usamos de marketing. Nós estamos na mídia, mas falta no nosso meio quem chore. Porque chorar é uma função solitária. Ela não permite exibições. Ela é nos bastidores. Mas ela é necessária. Eu me recordo que há aproximadamente 1 ano e meio atrás, eu estava aqui na sede pregando uma das mensagens que mais me custaram lágrimas na vida. E eu terminei de pregar: Jesus salvou, Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus curou. Eu saí daqui e precisei de ajuda praticamente para entrar no carro, de tanta fraqueza que meu corpo foi tomado, porque aquela mensagem me desgastou. Mas ninguém viu, ninguém percebeu. E passado aproximadamente 3 semanas, eu estava num culto aqui na sede. Após o culto saindo, quando o irmão, que eu tenho em grande estima, apontou o dedo na minha cara e disse: é fácil pregar quando a igreja não te vê viver. E o irmão falou: nossa, a guasca comeu solta. E aquilo me deixou tão intrigado que eu saí pela rua aqui pensando nisso.
Tomei o transporte aqui na Avenida dos Bancos, parei a casa do meu avô que mora do outro lado da cidade. Precisava descer um bairro antes porque o ônibus não ia ou não tinha horário naquele momento em que eu peguei o ônibus. Combinei com meu pai, ele me pegaria um bairro antes e eu desci e eu vim pensando naquilo. Aquele irmão falou por aproximadamente 1h30 e eu ouvi e saí pensando, e aquilo tomou minha mente de uma tal maneira que quando eu desci do ônibus eu esqueci de olhar a rua e atravessei e o carro veio e a mão de Deus segurou aquele carro porque a placa encostou na minha perna esquerda. Meu pai do outro lado buzinou, eu olhei e acenei, atravessei a rua, entrei no carro. Meu pai disse: você está louco? Eu falei: ainda não. Fomos embora. Eu fui para a casa do meu avô, almocei, me tranquei no quarto, dormi o resto da tarde pensando naquilo, porque aquilo me devastou. Preguei à noite e confesso que preguei sem sentir nada da presença de Deus. Cheguei em casa, tirei o terno, vesti o pijama, dobrei o joelho e disse: Deus, se isso é verdade, porque a acusação foi séria, a acusação é que eu era um pregador de vitrine. Se isso é verdade, me corrige. Mas se não é, limpa o meu coração. Naquela mesma semana o meu WhatsApp deu uma enxurrada de mensagens. Pessoas que eu não tinha nenhum número agradecendo por coisas que eu nem sabia que tinha feito. E aí Deus me lembrou: ninguém viu quando você estava de joelhos em lágrimas. E esta é a realidade do serviço de quem chora. Conviver com a realidade de alguém apontar o dedo na sua cara e dizer que o que você não faz, que você faz não é o suficiente. Mas pelo amor de Deus, ministro, obreiro, líder, não pare. Porque a Bíblia diz em Salmo 126, versículos 5 e 6: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos. Ei, você vai ver. Chore por aquele que está perdido, porque você ainda vai ver ele neste altar. Chore por aquele que ninguém dá nada, porque você vai ver a restauração que Deus vai fazer. Pelo amor de Deus, não pare. E ainda que a terra não te enxergue e não te valorize, Apocalipse capítulo 21 versículo 4 diz: e Deus limpará toda a lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas estão passadas. Deus me deu a oportunidade de por 3 anos pregar no pátio da minha escola, entre 5 jovens, e tem dia que eu pregava para as paredes, ou para um grupo de 3, ou para um, e eu dizia: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Jesus, por que eu estou perdendo meu tempo? E aí Jesus dizia: fica quieto, faz o que eu mando, continua. Depois de 3 anos, depois de 4 anos, 1 ano após eu ter me formado, eu sentei numa tribuna de uma igreja que eu fui visitar, e estava pregando um dos meninos que me ouvia pregar, e na época estava, como diz a gíria por aí, na vida louca. Continua, chora. As sementes são invisíveis, ninguém vai ver o teu trabalho, mas por tua conta Deus vai trazer um grande avivamento. O segundo passo para o avivamento é uma igreja santa e disposta a obedecer. A Bíblia diz em Esdras 10, versículo 2 e 4, que Esdras está intercedendo, Esdras está orando. Nós lemos este texto.
quando se ajunta a ele uma grande multidão, e dela se levanta um homem chamado Secanias. Ele toma a palavra, sabendo que estava errado, e olha para Esdras e diz: Esdras, nós estamos contigo. E aí ele diz: levanta-te, porque te pertence este negócio. E a palavra negócio aqui vem do hebraico e significa conselho, mandamento, direcionamento. O que Secanias está dizendo em nome do povo é: nós estamos contigo neste direcionamento. A igreja não tem como viver avivamento se ela não está seguindo a visão do seu líder. A igreja não tem como viver avivamento se ela não está disposta a ser pastoreada. A igreja não tem como viver avivamento se ela não ouve a voz do anjo da igreja. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. A palavra reconheçais, do versículo 12, vem do grego eido, que significa observar, examinar e conversar com, olhar com o objetivo de conhecer. O que Paulo está dizendo é: reconheçam o exemplo daqueles que estão trabalhando e presidindo sobre vós. Olhe para o exemplo daqueles que vos pastoreiam. E aí ele diz: e vos admoestam. E admoestar aqui vem do grego e significa trazer à mente, gravar no coração. E Paulo está dizendo: observe o exemplo, siga e tenha em grande estima aqueles que te ensinam a palavra, aqueles que gravam as mensagens de Deus no teu coração. E agora nós precisamos refletir que se o nosso pastor é temente a Deus, e o é um homem que prioriza a palavra, e o é, e mesmo assim nós queremos, ou não, melhor, não queremos seguir a sua instrução, seguir o seu direcionamento, significa dizer que o problema está em nós, e o problema se chama rebeldia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, 17, agora eu percebi que eu falo muito isso: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por suas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E agora eu vou tocar na ferida, irmão. Eu vou ser indiscreto. Agora eu vou machucar mesmo. Eu vou falar sem filtro. O problema é que hoje tem muita gente lambendo por aí quem faz milagre. E aí o teu pastor está pregando aqui toda quarta-feira e você não vem. Mas é só colocar um cartaz pela cidade dizendo: profeta tal que revela o RG vai fazer uma conferência profética, e você vai. Agora, se você quer viver avivamento, você precisa começar a ouvir a voz do seu pastor. Você precisa começar a ouvir a direção que sai deste altar através da vida do pastor Daniel. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. A bênção de Deus vai estar no conselho que você vai pedir. Então, meu irmão, deixa o orgulho de lado, deixa a timidez, agenda um horário, conversa com teu pastor, pede
direcionamento, porque Deus tem bênção sobre a tua vida para liberar no ano de 2021, no ano do avivamento. O irmão vai ter que estar disposto a ouvir a direção do pastoreio da igreja. Mas vamos prosseguir. Terceiro passo para o avivamento: amor pela palavra. Neemias capítulo 8, versículo 3 a seguir, a Bíblia nos relata, nos conta que o povo estava reunido no 7º mês, e o povo pede para que Esdras, vou repetir, o povo pede para que Esdras leia o livro da lei. E alguns dentre os levitas preparam um púlpito de madeira para este fim. E Esdras sobe no púlpito e começa a leitura da lei. E a leitura começa desde o amanhecer. A Bíblia diz desde a alva até o meio-dia. E a congregação estava de pé, homens, mulheres, crianças, idosos, como um só homem, ouvindo a lei desde a manhã até o meio-dia. Se nós queremos avivamento, precisamos mergulhar nas Escrituras. Não existe avivamento sem pregação da palavra. Se esse ano você e eu queremos viver avivamento, esse vai ser o ano que nós mais teremos que ouvir Bíblia, ler Bíblia, comer Bíblia. Esse é o ano que o ministério da igreja mais vai ter que pregar Bíblia. Se nós queremos avivamento, não vai dar para ter conto da carochinha em cima desta tribuna. Não vai dar para ter profetada e revelamento em cima desta tribuna. Se nós queremos avivamento, teremos que ter um retorno à palavra. E eu quero equilibrar a balança, porque eu falei muito sobre poder esse ano. Mas Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito: Jesus, porém, respondendo, lhes disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, deixando subentendido que quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus. O teu relacionamento com Deus está na proporção em que você mergulha na palavra. Porque o irmão pode falar em língua sim, pode profetizar sim, pode interpretar, pode ter visão, pode revelar. Isso são dons, é pontual. Se Deus olhar e não ver ninguém que Ele queira usar e quiser usar você, mesmo sem conhecimento da palavra, Ele vai, porque Ele vai falar com a igreja, independente da situação em que você estiver. Não é heresia, não é erro teológico, porque são dons e o Espírito Santo concede na medida que Ele quer. Mas você pode viver uma vida inteira sendo usado por Deus sem conhecer a Deus. Porque muitos querem o poder de Deus, mas não querem o Deus que concede poder. E segura lá, está escrito em Mateus capítulo 22, capítulo 7, versículo 22 e 23: muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos? Poder. Em teu nome não expulsamos demônio? Poder. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Poder. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O irmão pode viver uma vida inteira usufruindo do poder de Deus e correr o risco de nunca ter conhecido a Deus verdadeiramente.
Se nós queremos avivamento, precisamos mergulhar na palavra. Busque a palavra, porque ela te revelará quem Jesus é. João 5,39: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo, exortando os fariseus que mergulhavam na Bíblia, mas não conseguiam encontrar Jesus nela, o Messias nele. E aí eles não aceitavam que Jesus era o Messias, porque não conseguiam interpretar os sinais à luz da Bíblia. E aí Jesus está dizendo: você quer conhecer meu testemunho? Você quer conhecer a minha história de vida? Você quer saber quem eu sou? Você quer crescer na graça e no conhecimento das revelações de quem eu posso ser na sua vida, em você e através de você? Examine as Escrituras, conheça a palavra. Se o irmão quer avivamento, esse vai ter que ser o ano que o irmão mais vai frequentar a escola bíblica dominical, mais vai ouvir palavra de Deus, mais vai trazer caderno para anotar o que está sendo pregado neste altar, porque não há avivamento divorciado de palavra. A gente acha que avivamento é sair pulando, rodando, gritando, falando em línguas. A gente acha que culto avivado é aquele culto que ouve barulho. Mas eu venho lhe dizer que culto avivado é aquele que tem palavra, é aquele que tem mensagem, é aquele que Deus confronta o teu pecado, é aquele que Deus cutuca a ferida, é aquele que Deus arranca o cascão, é aquele que Deus joga álcool em cima da ferida. Aleluia! Isso é início de avivamento. A palavra te concederá sabedoria. Provérbios 8,17: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E escute aqui, olhe para cá. Tem gente que acha que isso aqui é oração. E tem até hino por aí que fala: de madrugada a fila é menor. Bah. Mas esse texto aqui não fala de oração. Ah, mas dá para aplicar. Dá para aplicar, mas você tem que dizer o que o autor não disse. Porque o capítulo 8 é a sabedoria falando. E a sabedoria está dizendo: eu amo os que me amam, e os que aproveitam do silêncio da madrugada para mergulhar e se aprofundar em mim, me acharão. Flávio Joséfo diz, comentando a respeito do texto de Neemias 8, versículo 9, que na leitura da lei, que quando Esdras termina de ler, está todo mundo em pranto, chorando. Eles foram tão comovidos que derramaram lágrimas, porque aquelas santas leis não somente lhes mostrava o que eles deveriam fazer no presente e no futuro, como também revelaram que, se as tivessem observado no passado, não teriam caído em tantas desgraças. Boa parte, meus irmãos, das presepadas que nós vivemos na vida, é porque nós não nos atentamos à palavra, é porque nós não ouvimos o conselho de Deus. Ah, mas Deus não me avisou. Não avisou por quê? Porque não veio um profeta bater o pé no chão e falar: eis que te digo, a palavra de Deus está aqui, o conselho de Deus está aqui, o que você precisa saber já está revelado aqui. Se Deus não falou, não é porque Ele não levantou profeta, mas é porque tua Bíblia está fechada, pegando poeira, ou está aberta no Salmo 91 em algum canto da tua casa. Abra a Bíblia que Deus vai falar. Abra as Sagradas Escrituras que o alerta de Deus vem. Se atente à palavra de Deus.
Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se o irmão ter o cuidado de olhar para a palavra, o irmão vai parar de correr atrás de bênção, e as bênçãos vão correr atrás do irmão. O problema é que hoje nós invertemos a ordem, porque nós temos preguiça de mergulhar nas Escrituras. Quarto e último, para nós encerrarmos, diga amém. Diga assim: Guilherme, para. Quarto e último, arrependimento. O quarto e último passo para o avivamento é arrependimento. Não existe avivamento divorciado de arrependimento. A tradição diz que Esdras, no capítulo 9, se põe de joelho e começa a orar. E ele ora por aproximadamente um dia inteiro. Isso é a tradição. E ele está chorando. E a cidade está andando normalmente. E alguém passa próximo de Esdras e vê ele chorando. E ouve a frase: perdoa. Quando aquele homem ouve perdoa, ele pensa: ele está orando por mim. Dobra o seu joelho e começa a orar. E a Bíblia diz que foram se chegando mais pessoas, e no final da tarde se reuniu a ele uma grande congregação, e todos estavam de joelhos, orando, chorando e pedindo perdão. Arrependimento, meus irmãos, é uma das principais mensagens da Bíblia. O arrependimento foi mensagem dos profetas. Ezequiel 18:32: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, arrependei-vos, pois, e vivei. Arrependimento foi mensagem do que abriu caminho para Jesus, a saber, João Batista. Lucas 3, 7 e 9. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo. Arrependimento foi a mensagem de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento foi a mensagem dos apóstolos. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento foi mensagem de profeta, foi mensagem de João Batista, foi mensagem de Jesus, foi mensagem dos apóstolos, da igreja apostólica como um todo. Aí vem agora, mais de 1900 anos depois da igreja apostólica, eu dizer e passar a mão na sua cabeça e dizer: você é uma florzinha de Jesus. A mensagem do arrependimento é atual. A mensagem do arrependimento é para os nossos dias. E se nós queremos avivamento, precisamos converter o nosso coração a Deus. Ah, mas eu venho à igreja,
eu frequento o culto, eu estou aqui todo domingo, mas Deus quer que você converta exatamente aquela área que você diz: Deus, aqui não. Pode mexer na área financeira, pode mexer na família, mas nessa área aqui não. Arrependimento. Arrependimento é necessário, porque se nós queremos a presença de Deus, não podemos estar em paz com os nossos pecados. Se o irmão deita e dorme com a consciência tranquila, depois de um dia em que você xingou a mãe dos outros, se você dorme em paz, depois de um dia em que te fecharam na rua e você mostrou o dedo para o camarada, se você dorme em paz depois de ter humilhado alguém, se você dorme em paz depois de ter passado alguém para trás, se você dorme em paz depois que mentiu para o seu líder para poder furar a escala e ir passear, dizendo que você estava doente, e dorme em paz, tem alguma coisa de errado com você, irmão. Se nós conseguimos fazer isso, tem alguma coisa de errado com a gente. Porque se nós queremos a presença de Deus, nós não podemos estar em paz com os nossos pecados. Davi peca em 2 Samuel capítulo 11, versículo de 1 a 4. Num período em que os reis iam para a guerra, ele fica. E ele está passeando pelo palácio. E ele olha da sacada, da varanda dele, uma mulher se banhando. Ele a deseja. Preste atenção nisso. O primeiro olhar é inevitável, mas o segundo olhar é uma opção. Por isso não flerte com o pecado, porque ele é perigoso e vai te levar à destruição. Davi olha, deseja, manda chamar, consuma o ato. E o Salmo 42, verso 7 diz que um abismo chama o outro, um abismo atrai o outro. O pecadinho que você considera minúsculo vai te levar a pecados maiores. Por isso, lute e resista até o sangue, antes que você se veja em uma situação irrecuperável. Depois de adulterar, o versículo 5 e 13 nos mostra que ele planeja uma mentira. Ele diz: manda chamar Urias. E aí ele se deita com a mulher dele, e se ela vir a se engravidar, o filho é de Urias. Não tinha teste de DNA do ratinho, não tinha como provar que o filho não era de Urias. Urias volta, mas ele era tão fiel ao seu líder, que ele diz: como eu posso me alegrar, festejar, enquanto os meus irmãos padecem na batalha? Quando Davi percebe que Urias não vai seguir o seu plano, para viver a mentira que Davi projetou, Davi planeja friamente e manda executar a morte de Urias. Versículos de 14 a 17 do capítulo 11 de 2 Samuel. Davi manda Urias para a frente de batalha, porque ele sabia que era o lugar mais perigoso e a chance de Urias morrer era grande. Urias morre. Eu imagino que Davi estava tão envolvido com o pecado que ele não percebe a presença do Espírito Santo se retirando dele. Mas é imaginação minha.
Mas Deus é tão rico em misericórdia que não deixa Davi mergulhado no pecado sem trazer a ele uma exortação. E no capítulo 12, dos versículos 1 a 15, Deus envia Natã para exortar Davi. E exortando Davi, ele conta uma parábola bonita. Davi ouve a parábola, se enfurece, porque era de um homem poderoso que cometera uma injustiça com um homem pobre. E Davi, enfurecido, diz: quem cometeu isso? Manda chamar, porque este homem merece a morte. E é sempre assim: quem está em pecado diz: bem que fulano devia estar aqui para ouvir essa palavra. E a gente esquece que Deus não fala com quem não está presente. Bata no peito e diga: essa palavra é para mim. Natã aponta o dedo para Davi e diz: este homem é você, Davi. Davi ouve a repreensão e, graças a Deus, ele se arrepende. Aleluia. E ele escreve um salmo, mostrando na sua confissão e arrependimento, que é o Salmo de número 51, e ele começa a dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando me julgares. Davi começa a orar porque reconhece o seu pecado, e entenda isso, porque a gente tem uma péssima mania. Eu cresci ouvindo esse tipo de oração. A gente dobra o joelho e começa a orar dizendo: Deus, perdoa todos os meus pecados, e joga a nossa confissão no colo de Deus, e se Deus quiser Ele aceita, se Ele não quiser também para mim tanto faz, e volta à vida normal. E preste atenção, pecado tem nome, sobrenome, RG, CPF. Confesse a Deus o que você fez e você encontrará perdão. Confesse e arrependa-se e você encontrará refrigério para a tua alma. Davi confessa o seu adultério, confessa a sua mentira, confessa o seu assassinato, e ele reconhece que não havia nada de bom nele. E ele vai dizer no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Essa declaração, meu irmão, é tão profunda, porque criar aqui vem do verbo hebraico bara, que é um verbo destinado à função criadora divina, e somente Deus pode ser o sujeito desse verbo. Este verbo que Davi usa aqui dizendo cria, é o mesmo verbo que Moisés usa para escrever em Gênesis: criou Deus os céus e a terra. O que Davi está dizendo aqui quando ele diz bara é criar do zero. Ele está dizendo a Deus: Deus, não há nada de bom em mim, não há nada que preste dentro do meu coração, não há nada que o Senhor possa aproveitar dentro de mim, porque a minha natureza é corrupta e caída. Então cria, Senhor, cria do nada, como o Senhor criou os céus e a terra, como o Senhor criou o firmamento, como o Senhor criou a partir do zero com a tua voz de trovão e relâmpago. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um coração, um espírito inabalável. E aí ele diz no verso 11, perdão: não me lances fora da tua presença.
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não existe coisa mais triste, meu irmão, do que você estar em comunhão com Deus e perder. Não existe coisa mais triste do que você sentir a presença de Deus um dia de uma forma tão intensa e por causa da frieza espiritual perder esta presença. Davi, pela presença de Deus, quando retornou a arca de Deus a Jerusalém, se desprendeu das vestes reais para poder dançar na presença de Deus e se alegrar e adorar e louvar o nome do Senhor. Então quando ele fala, não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, ele está dizendo, pode arrancar a coroa, pode me tirar do trono, pode me despir das vestes reais, mas não retiras de mim a tua presença. A tua presença não se compara a poderes da terra. A tua presença não se compara, Senhor. Perder a sua presença não vale a pena. Que eu perca posições, que eu perca cargo, que eu perca dinheiro, que eu perca os bens materiais, mas que eu não perca a tua presença. O salmista diz, um dia na tua presença, Senhor, vale mais do que 1000 nos palácios. Eu vejo um Davi que quando se arrepende está disposto a se desprender de tudo para não perder a presença do Espírito Santo. E aí a pergunta é: quanto vale a presença de Deus para nós? Fica de pé, por favor. Eu quero te convidar esta manhã. Este é o último culto de celebração da família pela manhã deste ano. E nós estamos rumo ao ano do avivamento. Preste atenção, olhe para mim, olhe nos meus olhos aqui. Olhe nos meus olhos. Essa igreja vai viver um avivamento. Deus usou o anjo da igreja para falar. Deus confiou esta mensagem a esta igreja. Então preste atenção nisso, essa igreja vai viver um avivamento. Agora a questão é, você vai participar? Você quer pagar o preço? Você vai se gastar para viver o que Deus quer derramar sobre esta igreja no ano de 2021? Faça um compromisso com Deus. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e fazer uma aliança com Deus hoje e dizer: Deus, eu quero me entregar. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Não, eu estou falando para se entregar por inteiro. Você veio aqui à frente, tudo bem, levantou a mão, tudo bem, diz que Jesus é o seu Salvador, tudo bem. Um ministro disse que o teu nome está escrito no livro da vida, tudo bem, é verdade. Mas o irmão precisa entender que conversão é um processo diário. Você se converteu ontem, mas e hoje? Então eu quero te convidar a só você que quer, né, participar do que Deus vai derramar aqui no ano do avivamento. Ninguém é obrigado a nada nessa igreja. Ninguém. Mas se você quer viver o avivamento que Deus vai derramar, faça um compromisso com Deus. Deus, eu me comprometo, eu vou orar mais. Deus, eu me comprometo, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou vir na escola bíblica dominical. Você que é ministro, você que é líder, você que trabalha na frente de algum ministério dessa igreja, algum departamento, faça um compromisso. Deus, eu vou chorar pelos meus liderados. Eu vou ser este homem que o Senhor procurou em Ezequiel 22. Eu vou me colocar na brecha. Eu vou tapar o muro. Feche os seus olhos e comece a fazer esta aliança com Deus.